Olá, amigas e amigos, estamos começando mais um programa Saúde e Companhia. Esse programa é apresentado por mim, Renato Silva, professor da Faculdade de Medicina de Rio Preto e chefe da Unidade de Transplante de Fígado, e pelo professor Domingo Marculino Braille. O professor Braille é professor emérito da FAMERP e da Unicamp. Infelizmente, mais uma vez, o professor Braille não está presente, mas nós temos notícias, tive com ele recentemente, está em plena recuperação e tenho certeza que daqui a 2 semanas ele estará conosco. Você já sabe, esse programa chama-se Saúde e Companhia, porque nós sempre temos aqui na bancada alguém que vai trazer informações para você cuidar melhor da sua saúde e da sua família. Hoje nós temos aqui o professor Nilton Antônio Bordim Júnior, doutor Bordim. Doutor Bordim é um professor muito importante da nossa instituição, ele é professor, doutor do Departamento de GO, fez residência em Oncologia no AC Camargo, é um experiente oncologista e cirurgião que atua no câncer de mama. E ele é um homem que já ocupou inúmeras funções administrativas em nossa instituição. Foi vice-diretor da Faculdade de Medicina, vice-diretor da Fundação Regional de Medicina, ou seja, é um homem que dá a sua contribuição na parte científica e na parte administrativa. Bordim, eu vou inverter um pouco a lógica. Quando nós falamos em câncer de mama, nós sempre pensamos na mulher, mas o homem também tem câncer de mama. É verdade, Renato. Primeiro eu quero agradecer o convite que você fez para vir aqui. Realmente, o câncer de mama acontece também no homem, né? De cada 100 mulheres com câncer de mama, eu tenho um homem. Então é dito que o maior risco que a pessoa tem de ter câncer é nascer e ser mulher. Ela tem 100 vezes mais o risco de câncer de mama do que no homem. Mas no homem acontece também. No homem geralmente acontece tardiamente, 65, 70 anos de idade, e geralmente, quando você percebe aquele tumor, ele está avançado, geralmente comprometendo a pele. Isso porque a glândula mamária do homem é pequena, embaixo da areola, e quando surge aquele tumor, ele já atinge a pele. Mas ele ocorre também no homem, e de cada 100 mulheres eu tenho um homem. Existe algum fator de risco predisponente para o homem? O homem seria o aumento do nível de estrógeno circulante. A gente não pode dizer que o estrógeno é o agente causador, mas um hiperestrogenismo seria um seria fator o principal também. fator. Ou seja, assim como nós vamos votar nesse assunto, existe a recomendação para o autoexame da mulher, o homem também deve fazer um autoexame? Você sabe que esse autoexame existe muita crítica no mundo todo em relação a fazer autoexame ou não. O ideal na mulher é sempre o exame de imagem, mamografia. Claro que o autoexame deve ser realizado, mas ninguém realiza do jeito que é orientado pelos médicos, porque os médicos querem, olha, a mulher menstrua, a mama fica menos nodular, fica mais fácil de ser examinada e ela vai examinar durante o banho. Isso geralmente não acontece, porque as mulheres fazem o autoexame diariamente quando tomam banho. Então, não é do jeito que o médico quer, né? Faça o autoexame, espera a menstruação. Quem é que vai ficar marcando a folhinha, né? Tal dia eu vou fazer o autoexame. Então, é o que ocorre nos ambulatórios. As mulheres procuram atendimento falando, olha, doutor, eu fui tomar banho e percebi o nódulo. Ela, na hora do banho, percebe. O homem também, na hora do banho, deve perceber. Claro que todos deveriam fazer o autoexame, mas em países desenvolvidos ele é muito criticado. Né? Não é um exame de rotina. Pode ser realizado na mulher que quer fazer e tem que ser sob orientação médica e, periodicamente, quando ela vem, perguntar como é que ela está fazendo o autoexame. Então, o autoexame, depois que menstrua, com a mama menos túrgida, vai perceber se existe algum nódulo durante o banho. Depois disso, vai na frente do espelho, vai levantar e abaixar o braço para ver se existem retrações ou abaulamentos na pele sobre a mama. E depois disso, ela vai deitar e com a mão na nuca vai fazer movimentos circulares, ver se existem nódulos mamários. Então, essa seria a rotina. Mas a mulher não menstrua mais. Então, ela periodicamente, ela está na menopausa, faça o autoexame. A mulher na menopausa, o risco de câncer de mama aumenta progressivamente com a idade. Então, eu falei, o fato de nascer mulher, e, em segundo lugar, seria
com a idade aumenta progressivamente esse risco, né? Um pico muito grande em torno de 55 anos de idade. E depois disso, continua progressivo durante a vida toda dela. Então, tem que fazer o autoexame, pode ser realizado. Pode ser realizado. O Bordim, ainda ficando um pouco, você falou que a faixa etária do homem mais tardia. É mais tardia, né? E provavelmente ele faz esse diagnóstico também, tomando banho, vai perceber uma turgidez da mama. Mas, Bordim, vamos parar um pouco de falar do tumor de mama, e você que é uma liderança importante na nossa instituição, eu queria voltar um pouco. Você se formou na quinta turma. Quinta turma do HB. Quinta turma, e depois você saiu, foi fazer tua formação de oncologista no AC Camargo, e voltou e assumiu esses vários cargos de direção. É uma pergunta que eu faço quase sempre a todos que vêm aqui, que tem uma história ligada com a instituição como você, que ocupou tantos cargos, tem dado tanta contribuição. No teu imaginário, você imaginava o Hospital de Base e a Faculdade de Medicina onde ela está hoje? Olha, a minha vida foi um investimento no Hospital de Base, sempre foi. Quando eu vim de São Paulo, no início eu fui para Mirassol, fiquei lá durante um ano. Eu sou formado aqui, fiquei 6 anos aqui. Voltei, vim para Mirassol, lá eu credenciei o serviço de quimioterapia. Nós não encaminhávamos nada para São José do Rio Preto. Em 1982, o Liberato me convidou para vir para o HB. Então, aí eu comecei no departamento de cirurgia. E ali nós fazíamos qualquer tipo de cirurgia oncológica, esvaziamentos cervicais, cirurgias de intestino, esôfago, estômago, fazia tudo. E com o tempo eu passei a ficar só com a cirurgia mamária e ginecológica, de oncologia. Eu acho que foi um boom muito grande, o HB. Eu acho que o que a gente vê aqui nas regiões, né, nas cidades ao redor, existe eu não sei o que acontece do ponto de vista de política de saúde, entende? Mas está centralizado no HB, né? Eu acho que o HB reuniu uma série de profissionais, especialistas, professores, né, que estão ensinando no dia a dia as várias especialidades médicas. Eu acho que foi natural essa evolução. Essa evolução. Né? Eu acho que foi muito boa essa evolução. Bordinho, esse programa, cada dia eu aprendo mais a história da nossa instituição quando vem convidados aqui como você. Então, você contou agora, eu não sabia, que você fazia oncologia em Mirassol e Liberato te convidou para você implantar oncologia aqui, mas eu gostaria que você contasse mais detalhes, ou seja, você foi o primeiro oncologista do Hospital de Base, mas isso você vai contar no próximo intervalo, e nós vamos fazer um pequeno intervalo, por favor, não mude de canal. Olá, amigas e amigos, estamos voltando para o segundo bloco do programa Saúde e Companhia, hoje com a presença do professor Bordim. Professor Bordim, que é um oncologista, e para o meu conhecimento agora, ele foi o primeiro oncologista. Conta essa história, por favor, Bordim. Quando foi que você começou a oncologia? Não, eu não posso dizer que eu fui o primeiro, né? Eu acho que o primeiro oncologista de formação oncológica, né? Todo mundo faz cirurgias oncológicas. O gastroenterologista faz cirurgia do estômago, intestino, o proctologista, mas quando eu vim para cá, aí eu credenciei lá o oncologia na Santa Casa de Mirassol e depois credenciei aqui também no HB, né? Aí, isso foi o primeiro credenciamento no SUS? Ah, sim. De oncologia? De oncologia, né?
Tá. E aí nós começamos a fazer também, credenciamos a quimioterapia. Naquela ocasião, era o Francisco Cury, o superintendente do Hospital de Base, e nós começamos a trazer quimioterápicos via Brasília. Eu não sei como é que chamava um credenciamento que tinha, que vinha aqui os quimioterápicos. Começamos a fazer quimioterapia de tumores sólidos. Isso foi quando? 1983, 84, eu não lembro a data certinha, mas eu acho que isso, Renato, é a história. Isso é tão importante, é importante. O passado já foi, você entendeu? Eu acho que é importante que a contribuição que você deu, ela seja perpetuada. Eu acho a vida é assim. Eu lembro, eu cito sempre o Leon Tolstói, que ele fala que não existe um nome e não existe uma pessoa, existe uma força de interesses da coletividade. A coletividade tem um interesse que se faça e não se faz, entende? Não é a pessoa. Às vezes a pessoa está no lugar certo, na hora certa. É o momento. Ele consegue no momento. E aí tem que prosseguir, né? Entendeu? E as coisas estão evoluindo cada vez melhor. Eu não tenho nenhuma... O que eu posso dizer? Eu acho que eu contribuí da maneira que eu pude. Né? E continua contribuindo. Continuo contribuindo, mas... Bordinho, com essa formação oncológica, de oncologia e de cirurgia geral, como é que você foi decantando para a tua concentração em ginecologia e tumor de mama? As políticas acontecem em todas as áreas, né? Eu teve um período que eu ia voltar para São Paulo. Aí o Liberato falou, vamos criar então a unidade de oncologia ginecológica e mastologia, subordinada ao departamento de ginecologia. Eu falei, então, tudo bem. É um departamento que sempre me acolheu bem, entendeu? Mas eu fazia as minhas áreas de cirurgia, então, mamária e oncologia ginecológica, né? Que é isso que nós temos no ambulatório até hoje, né? Tem a unidade de oncologia ginecológica e de mastologia. Os meus residentes fazem as biópsias, mamografias, as cirurgias e as quimioterapias relacionadas a esses tipos de tumores, né? Eu acho que nós estamos bem na parte científica e na parte técnica, nós estamos bem. Bordinho, esse é um programa informativo, né, para que a população fique atenta. Você comentou aqui do autoexame, né, dessa sequência. Né? Eu gostaria que você repetisse essa sequência de autoexame que eu acho fundamental. E qual é a idade? Existe uma idade para a mulher começar a ter mais atenção na mama? A idade começa aos 20 anos. Bem cedo. 20 anos de idade. A orientação é exame mensal. Menstrua, a mama fica amolecidinha, vai lá no banheiro, ensabua a mama na hora do banho e vê se tem nódulo, tá? É isso. Depois disso, vai na frente do espelho, levanta e abaixa o braço, vê se tem retrações e abaulamentos. E depois disso, ela vai olhando deitar, o movimento da mama. Olhando lá, porque a mama ela é grudada na pele, né? Se tiver alguma coisa, vai retrair a pele. A mama, o que dá o formato dela, são os ligamentos que tem na pele, entende? E aí, se tem algum tumor, ele pode retrair ou abaular. Você visualiza aquela assimetria, né? O mamilo, se ele retrai, entendeu? Depois disso, ela vai deitar com a mão na nuca e com a palma da mão, palma dos dedos, na verdade, não é a mão, é os dedos, né? Vai fazer movimentos circulares, comprimindo a glândula mamária contra a parede torácica, né? Parede torácica. Aí, se ela percebe um nódulo, ela tem que ser avaliada. Agora, ela palpou, ela ensabou todo dia lá, ela percebeu um nódulo. Orientação, aguarde a menstruação. Menstruou, desapareceu, aquilo não é nódulo. É depois da menstruação, entende? Que ela deve apalpar. Existe um dia específico depois da menstruação? Acabou a menstruação hoje? Quando a mama fica mais amolecidinha, em torno Quando de 4, 5 dias. Né? Quando ela está túrgida, não é o ideal, porque ela fica nodular, né? Parece que tem nódulo, mas não tem, entende? Então, 4º, 5º dia, agora, né, da menstruação. Essa orientação que você está falando, eu acho que é fundamental, deve-se começar aos 20 anos. Eu nunca esqueço, eu tive uma colega de turma que no ano da formatura
ela fez uma cirurgia radical, não é? Não sei se essa cirurgia mais tem hoje indicação, não sei qual o limite cirúrgico, nós vamos tocar nesse assunto, mas ela fez mastectomia bilateral e oforectomia. E nós temos até uma atriz famosa no mundo, eu acho que a genética também, você vai tocar nesse assunto, que hoje, em alguns casos, faz a mastectomia profilática, ou preemptive, seria o termo correto. Que é uma coisa assim, na minha cabeça, é uma coisa assustadora, você não ter a doença e retirar uma das maiores simbologias do sexo feminino, que é a mama. Mas eu gostaria que no próximo intervalo você comentasse a respeito dessa população de risco, ele recomenda que aos 20 anos a mulher comece a fazer o autoexame. Agora, quais as mulheres que devem ter uma preocupação ainda maior? O professor Bordin vai explicar isso no próximo bloco, por favor, não mude de canal. A AmplitudeNet é uma empresa dinâmica e arrojada capaz de oferecer soluções completas e inovadoras nos segmentos de informática, telecomunicações, segurança e tecnologia da informação. AmplitudeNet, o melhor da tecnologia em um só lugar. Olá, amigas e amigos, estamos voltando com o último bloco do programa Saúde e Companhia, hoje com a presença do professor Newton Bordin. E a pergunta que ficou no bloco anterior foi, ele recomendou, vocês perceberam aqui, a manobra que tem de fazer para tentar identificar o tumor. E também ele recomendou que este autoexame deveria começar aos 20 anos. E eu perguntei a ele se existe uma população de mulheres que tem um risco maior e precisa, assim, uma vigilância maior, Bordin. Tá certo. 10% dos tumores mamários são hereditários. Né? O tumor hereditário é aquele que eu tenho a mãe, a irmã e a tia, com 3 parentes em primeiro grau, uma herança autossômica dominante. Essas pacientes deveriam fazer exame genético. Paciente muito jovem com câncer de mama, você falou 20 anos de idade, hoje está indicado o exame genético para ver se ela tem mutação de alguns genes específicos que propiciam, né? Mas representa só 10%. A grande maioria, 90%, não tem esses fatores aí, entende? Isso seria a precocidade também do tumor, essa alteração genética? Alteração genética a mulheres jovens e tumores bilaterais. Então, a mama é principalmente mutação de 2 genes, né? O BRCA1 e o BRCA2. A presença da mutação no meu exame genético me dá um risco de 85% de ter câncer de mama. Não é um risco relativo, né? Risco absoluto. A minha chance de ter câncer é de 85%. Agora, a grande maioria não tem nada disso. Então, representa 90% dos tumores. A grande maioria das mulheres, então, vai ter aqueles fatores de risco comuns, né? Essa mulher jovem que tem um fator genético, por exemplo, tem uma família, a mãe tem, uma tia, a filha tem, a outra filha deve fazer o teste genético? Está disponível esse teste? Não está disponível. O exame genético, a orientação, em que seja feito em alguém que está com a doença, né? Porque aí sim eu posso testar, né? A descendência, né? Se tem a presença da mutação naquele gene, na mãe que está com o tumor, a filha vai fazer a avaliação naquele lugarzinho certinho, naquele locus. Então, se tiver, tudo bem. Ela herdou esse risco de 85%. Nessas mulheres, é possível fazer as cirurgias chamadas cirurgias redutoras de risco, né? Eu tenho 3 maneiras de acompanhar. Cirurgias preventivas ou redutoras de risco, uso de medicação para diminuir o risco, né? Entendeu? Diminuir o nível bloquear o receptor hormonal na glândula mamária, ou a vigilância mais intensa, né? O importante seria ela não ter a doença, né? Para não ter a doença, muitas mulheres preferem fazer a cirurgia chamada cirurgia redutora de risco.
que é a mastectomia, né? A retirada da glândula mamária toda, preservando o mamilo e a areola. Não é uma cirurgia estética, é uma cirurgia oncológica, né? Você retira... Perde sensibilidade mamilar? Perde totalmente a sensibilidade da glândula mamária. Tá. Porque você tem que retirar a glândula, preservando um pouquinho da pele subcutânea, desde a clavícula, região axilar média, região paraesternal Axilar? e sulco inframamário. Você preserva o sulco apenas. E você vai retirar toda a glândula mamária. Só assim nós conseguimos tirar. Eu não consigo No retirar... ato cirúrgico, você consegue reconstruir no mesmo ato? Isso é reconstruído com próteses ou expansores, né? Nós fazemos geralmente em duas equipes. Uma equipe cirúrgica, oncológica, e uma equipe reconstrutiva. Mas tem muitas equipes que já fazem os dois procedimentos conjuntamente, né? Essa decisão, claro, com toda decisão médica, é compactuada entre você, Claro. quer dizer, a equipe explica a paciente e ela vai fazer a sua opção. É opção. Essa paciente, ela não tem o câncer ainda, né? Então, ela tem que entender que os riscos de perder a pele, necrose do mamilo, quer dizer, ele morre aquele tecido. Isso acaba tendo uma implicação na sexualidade? Faz parte, né? Interfere bem na sexualidade. Mas também a o fato de corporal você... é bem alterada, fica alterada, né? E a sensibilidade diminui, né? Diminui. E a mama é uma estrutura também erógena, não é verdade? Então, atrapalha, né? Mas também a cabeça também esperando, Isso. não é? Porque isso foi o que a Angelina Jolie fez. A Angelina Jolie fez isso. Ela fez, pelo que eu entendo, das leituras Nós que eu lemos de vi, leitura né? leiga, jornais. Eu acho que ela fez a mastectomia preservadora de pele do complexo areolo-mamilar e fez a reconstrução imediata, né? Essa reconstrução não é estética, é reconstrutiva. Alguns casos ficam bem esteticamente, outros não ficam bem, entende? Mas foi a opção que ela teve, né? Pelo que eu entendi, ela teve alguns parentes com neoplasia mamária e ovariana, né? Ô, Bordinho, às vezes o paciente chega, é muito comum, e diz, doutor, o senhor vai decidir de acordo com o seu conhecimento, sua consciência e sua experiência. O que o senhor decidir, eu farei. Eu tenho hoje os tumores de mama, quando eu tenho um tumor de 1 centímetro e tenho um tumor de 10 centímetros, eu tenho naquele 10 centímetros a opção de fazer uma quimioterapia para reduzir ele, para fazer uma cirurgia menor, entende? Então, chama-se quimioterapia primária, né? Reduz para você operar. Às vezes não dá nem para operar sem a realização da quimioterapia. Agora, eu tenho um tumor de 1 centímetro e o paciente tem duas opções, sempre, né? Retirada da mama toda, 1 centímetro ou 2? 1 centímetro, 2 centímetros, tamanho que você imaginar, entende? Pode ser 3. Aquele eu posso fazer uma retirada de um setor da mama, complementando com radioterapia, é igual à retirada da glândula mamária toda. Ela seria menos traumática. Seria menos traumática. A evolução das próteses foi muito grande, né? Entende? Então, hoje é muito... Eu, pessoalmente, deixo as pacientes resolverem o que elas querem fazer. Ou vai para a mastectomia, vou falar os benefícios e os riscos daquilo ali, ou o setor, complementando com radioterapia, os benefícios e os riscos daquele procedimento. Como os dois procedimentos são equiparáveis, ela pode fazer a opção. Um é muito menor, que é a retirada de um setor, e o outro é muito maior, implicando às vezes de 2, 3 procedimentos. A retirada da mama, a colocação do expansor, a troca do expansor por uma prótese, a participação de outra equipe médica, entende? Ô, Bordinho, se a paciente tem um tumor localizado na mama, ela não tem nenhum linfonodo, esse tratamento quimioterápico vai ser longo? Então, ou vai depender basicamente da histologia? Existem os critérios para a realização de quimioterapia, né? Em primeiro lugar, o tamanho do tumor, a presença de metástase linfonodal,
o aspecto imunohistoquímico hoje, que são receptores hormonais, HER2, que mais? Avaliação se aquele tumor dito de bom prognóstico, se realmente é bom prognóstico, mostrando o comportamento biológico dele. Eu tenho tumor hoje de 5 milímetros e de 1 centímetro que vão para quimioterapia, entende? Quimioterapia complementar. Esse tratamento quimioterápico, a finalidade é prolongar, aumentar a probabilidade da doença nunca mais voltar, né? Entende? A gente está pensando no futuro, né? Daqui 5, 10 anos de tratamento, né? Gordinho, infelizmente nós estamos chegando no final do programa. A mulher que pariu, amamentou, ela tem uma incidência menor? Isso é fato ou é crença? Então, é dito que a mulher que amamenta, é dito e está escrito, amamenta pelo período de 12 meses diminui o risco, mas essa diminuição de risco é muito pequenininha, né? Muito pequena. O importante é a idade que a mulher teve o primeiro filho, né? A proteção é uma mulher jovem. Antes de 30 anos, ela teria uma proteção. Esses fatores protetores não são absolutos, né? Não mostra risco absoluto. Mostra, olha, a mulher que amamenta, se eu comparar 200 mil mulheres que amamentam e as outras que não, vou encontrar alguns casinhos a mais, entende? Não é o fato, não vou amamentar porque vai diminuir meu risco, não. Vai diminuir um pouquinho. O fato de ter o primeiro filho antes de 30 anos diminui um pouquinho, mas não é o fato, não é um risco grande, né? É risco pequeno, é risco epidemiológico, né? Então, o risco maior é o fato de ser mulher, segundo a idade e também a origem da mulher, né? A mulher americana tem um risco maior que a mulher brasileira. A mulher de São Paulo tem o risco igual da americana. A mulher na Holanda tem o risco maior que a americana. Tem a origem dela, o hábito alimentar, os outros hábitos dela de tabagismo, alcoolismo. É isso que eu ia tudo pedir isso interfere. a né? você. Nós estamos chegando no final do programa. Deixa uma mensagem para essa telespectadora que está nos assistindo. Como é que ela podia contribuir para si, diminuindo esse risco de câncer? Bom, eu acho que as mulheres não podem ficar apavoradas com medo de ter câncer de mama, né? Em cada 100 mil mulheres, eu vou ter 52 casos, é um número pequeno, né? É um número pequeno, mas apesar disso é a principal neoplasia da mulher. O importante era fazer os exames médicos periódicos, né? Exame médico é consultar o ginecologista dela, ser examinada e, conforme a idade, realizar os exames complementares, pode ser geralmente a mamografia que é realizada, né? Ela pode ser realizada a partir dos 40 anos ou seguindo o Ministério da Saúde, dos 50 aos 69 anos. Não existe uma crítica nisso, né? País desenvolvido como a Suécia faz de 2 em 2 anos o exame. Começa aos 40 anos e vai até os 75, ou não para mais. Alguns países, a Inglaterra, parece que é de 3 em 3 anos, não é? Então, a gente não tem crítica a esse modo de fazer, entende? Pode ser anual, seguindo algumas sociedades médicas, e pode ser de 2 em 2 anos, como preconiza o Instituto do Câncer. De 2 em 2 anos você vai atingir uma população muito maior, não é? Vai atingir maior e não vai ter uma grande mortalidade relacionada a esse intervalo de um ano, entende? Você vai perceber o mesmo número de tumores nesse período de 2 anos. Bem, estamos chegando mais um final do programa Saúde e Companhia, hoje com a presença do professor Nilton Bordim. Nós gostaríamos de agradecer muito e acho que você falou também do álcool e do cigarro, né? Álcool e cigarro são fatores que contribuem para vários cânceres. Então, se você puder diminuir álcool e cigarro, realmente vai te ajudar bastante na vida. Até a próxima semana. Obrigado a todos. Paz e saúde.